Presta bastante atenção no que esse papagaio ele vai falar neste momento. Presta bastante atenção, fica até o final. Mais um que levanta calúnia contra a Igreja Adventista, contra a pessoa de Ellen White. É daqueles que fica riscando por cima, ao invés de cavar para poder ir na fonte. Esse papagaio da barba branca, vocês vão ver o que ele vai falar sobre a pessoa de Ellen White. Presta bastante atenção, não sai do vídeo, porque eu tenho aqui um outro vídeo, que vai te surpreender. E o que ele vai falar aqui, acho que você já deveria estar acostumado com esses falsos profetas, contra as calúnias, né, que eles falam e levantam contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia e também contra a pessoa de Ellen White, tá bom? Eles levantam muito falso testemunho contra a igreja e contra Ellen White. Presta bastante atenção, eu vou soltar o vídeo aí, você acompanha comigo aqui do lado. Veja, mais um papagaio. Deixa eu só soltar aqui, rapidinho. Não olha deveria só. haver o casamento entre brancos e negros. Presta atenção. Olha o que ela diz, olha o absurdo que essa falsa profeta, essa bruxa, né, uma bruxa, fala. Você viu que ele chama de falsa profeta, de essa bruxa. Amigo, o bruxo aqui está sendo você, o ignorante. O falso profeta está sendo você. O que mais me chama a atenção é que é mais um papagaio aqui, ó, da barba branca. Mais um papagaio reproduzindo o que os outros reproduzem, tá bom? Então, devemos nos acostumar contra essas pessoas, porque as coisas vão se intensificar da agora por diante. A gente sabe disso, não é mesmo? A gente sabe disso. E então, vamos ficar preparados com a nossa fé em Cristo Jesus, porque coisas piores virá lá no futuro, que não está tão distante. Vamos continuar ouvindo aqui, ó. Ele diz que é uma... Vamos ouvir. A respeito do casamento de brancos com negros. Uma bruxa. Você que é adventista, em nome de Jesus, veja bem, nós não estamos inventando ainda coloca o nome de Jesus. O objetivo não é inventar. Vocês não estão inventando. Você mente. Você está mentindo. E o diabo é o pai da mentira. E infelizmente ele tem levantado muitos filhos do lapeta para levantar calúnias e falso testemunho contra a Igreja Adventista e contra a pessoa de Ellen White. Esse papagaio aqui de barba branca, vamos continuar ouvindo mais uma vez. Diz aqui que os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais, ou seja, os filhos odeiam os pais. E quem são esses pais? Olha, os pais que se levantando casam, falso testemunho. E um deles é negro e o outro é branco. Ela vem dizendo isso, olha, os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais, que lhes deram essa herança para toda a vida. Por essa razão, caso não houvesse outros, não deveria haver casamentos entre brancos e negros. E essa diaba aqui, se existe esse termo, né? Não existe. E essa diaba aqui. Você percebe a ignorância. O cara é tão antibíblico, que ele não consegue expressar. Você vê que ele tem ódio em seu coração. Eu não sei como é que um cara desse aqui ele tem seguidores. E se é um pastor, esse mérito aqui não deveria ser para ele, né? Primeiramente, não tem respeito. Primeiramente, é um caluniador. E, infelizmente, é mais um papagaio reproduzindo o que muitos reproduzem. Tá bom? Eu vou te mostrar esse outro vídeo aqui. Você fica até o final porque ele é interessante. Eu tenho certeza que vai esclarecer e vai tirar suas dúvidas nesse exato momento, tá bom? Veja que esse ignorante aqui chama Ellen White de diaba, chama Ellen White de falsa profeta, de bruxa. Então, uma pessoa que é espiritual alcança as pessoas de forma espiritual. Ele simplesmente é um ignorante e eu posso te provar isso à luz da Bíblia. O próprio apóstolo João disse, olha, provai os espíritos, examinai para saber se procede de Deus, tá bom? Eu acho que esse papagaio aqui deveria
examinar profundo os escritos, ao invés de pegar textos fora do contexto para querer caluniar contra a igreja adventista e dizer que Ellen White fez isso ou disse aquilo, sendo que não foi da forma como ele está falando aqui neste exato momento. Fica no vídeo aí até o final e veja esse outro aí que com certeza vai tirar as tuas dúvidas. Acompanhe aí. E olha que tem uma citação da senhora Ellen White que simplesmente é intrigante. E é um dos textos onde mais se recebe crítica em seus escritos com relação à acusação de que ela era racista, professor. Sim. Justamente por causa desse texto aqui, que eu acabei de ler aqui na abertura do programa. Agora, Ellen White, essa mulher que nós reconhecemos como profetisa, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece como profetisa, ela era uma racista, meu amigo? Afinal de contas, ela era americana e no tempo que ela vivia, essa questão do racismo entre pretos e brancos é muito forte, era muito forte. Como é que fica isso, professor? Pois olha, essa é uma questão interessante de nós abordarmos no programa, porque existem muitas pessoas sinceras, é claro, que leem essa citação de Ellen White, mas também existe muita gente tendenciosa que lê essa citação, não analisa o contexto histórico no qual essa citação foi escrita, e muitas pessoas tendenciosas também não analisam outras citações de Ellen White a respeito do apreço, do carinho e da consideração que ela tinha para com os negros. Mas antes eu gostaria de mostrar, antes de explicar essa citação de Ellen White, mostrar o que a Bíblia diz a respeito do racismo. Por exemplo, em Romanos 2,11 encontramos o seguinte: pois em Deus não há acepção de pessoas, ou não há parcialidade. Deus não julga uma pessoa melhor ou menor por causa da sua raça, por causa da sua cor. Por isso, para aquele que é cristão de verdade, não pode haver manifestações racistas na vida dele. Se há manifestações racistas na vida desse indivíduo, é porque ele ainda não conheceu plenamente ao Evangelho, não conheceu plenamente a Jesus Cristo, não conheceu plenamente aquilo que Deus ensina na sua palavra, quando afirma em Romanos capítulo 3 que todos pecaram, independente de cor, e que todos, independente de cor, precisam da glória de Deus, como está em Romanos 3, 23. Com esse texto bíblico em mente, nós podemos agora compreender também o que Ellen White quis dizer nessa citação que o Tito leu, que está no Mensagens Escolhidas, volume 2, quando ela afirma que não deveriam haver casamentos entre brancos e negros. Quando analisamos o contexto histórico, social, no qual Ellen White vivia ali no século XIX, percebemos que o racismo era extremamente forte ali nos Estados Unidos da América, especialmente na região sul. E o que Ellen White fez? Ellen White, para que os filhos resultantes da união entre brancos e negros não sofressem junto com os pais, ela orientou que naquele contexto de extremo racismo nos Estados Unidos da América, brancos e negros não se casassem. Porque ao eles se casarem, os filhos que nascessem como resultado dessa união também sofreriam o preconceito. Então o que Ellen White quis, naquele contexto sociológico, era evitar maiores sofrimentos para os pais e para os filhos que viriam àquele mundo sofrendo com racismo, e evitar sofrimento para os pais que veriam também os filhos sofrerem o mesmo que eles estavam sofrendo por causa do racismo norte-americano naquela época. Então há um contexto sociológico por trás dessa citação. Além desse contexto, o que muitos críticos desinformados não fazem é analisar outras citações de Ellen White a respeito dos negros. Por exemplo, eu separei aqui um livro, que é o livro Testemunhos para a Igreja, no volume 9, que aqui contém também uma série de cartas e de conselhos espirituais de Ellen White. Aqui, na página 223, no capítulo 25, por exemplo, tem um título intitulado assim: Consideração para com os obreiros negros. Eu queria que a câmera só mostrasse esse subtítulo para o nosso telespectador ver. Olha aqui, Consideração para com os obreiros negros. Obrigado, meu amigo.
E neste capítulo ela tem citações importantíssimas que mostram que Ellen White nunca foi racista. Olha, por exemplo, que ela começa dizendo assim, na página 223, a religião da Bíblia não reconhece casta ou cor. Desconhece posição, riqueza ou honras conferidas pelo mundo. Deus avalia as pessoas como pessoas. Para ele, o caráter decide o seu valor. E devemos reconhecer o Espírito de Cristo em todo aquele a quem ele é revelado. Ninguém deve sentir-se envergonhado de falar com uma honesta pessoa negra em qualquer lugar, ou de estender-lhe a mão. Aquele que vive na atmosfera de Cristo será ensinado por Deus, aprendendo a considerar os homens como Deus os considera. Nossos obreiros negros devem ser tratados com consideração. Nem sempre tem ocorrido isso. Esses homens devem ser estimulados a obter um amplo conhecimento da verdade. Devem aprender a como se tornar eficientes ao ensinar a verdade a outros. Quando se empenharem diligentemente na obra, devem receber a recompensa material por isso. Lembre-se que eles necessitam de pão. Então perceba, Ellen White tinha aqui citações bonitas, dizendo o seguinte, a religião da Bíblia não reconhece cor, né? Ela fala aqui que devemos reconhecer o Espírito de Cristo em toda a pessoa que permite Cristo habitar nela, seja branca ou negra. E ela até incentiva que os obreiros negros que trabalham na pregação do Evangelho sejam devidamente remunerados. Então você percebe aqui neste capítulo muitas coisas importantes. Por exemplo, no capítulo 25 ela fala para termos consideração para com os negros. Já, por exemplo, aqui neste outro capítulo interessante desse mesmo livro, no capítulo 22, intitulado Chamado a Obreiros Negros, ela mostra o quanto Deus quer usar as pessoas negras também para a pregação do Evangelho, né? E aí você vai também para o capítulo 23, Proclamação da Verdade onde existe antagonismo racial. Ela dá dicas de como os negros poderiam se portar em lugares onde o racismo era muito forte, né? E aí você vai também para o capítulo 24 e ela diz assim, a questão da cor da pele. E aqui ela mostra que é plano do inimigo de Deus colocar na mente das pessoas a ideia de que os negros são inferiores aos brancos, não é? Então perceba, querido amigo, querida amiga, em hipótese alguma, de acordo com este livro da própria Ellen White, em hipótese alguma ela foi racista. Quem afirma isso ou é desinformado ou é uma pessoa de má fé, né, que não estudou tudo que realmente ela diz sobre o assunto. Em outras ocasiões, aconteceu uma coisa interessante. Na época em que o filho de Ellen White, William White, era vivo, ela incentivou grandemente a este filho a reunir recursos financeiros para alfabetizar os negros que não tinham condições, né, de obter instrução escolar. Inclusive, um barco foi construído por ele, não é? Para que ele pudesse ir até vilarejos longínquos para poder evangelizar os negros, ajudá-los a aprender a ler e a escrever. E a Ellen White desprendeu do próprio recurso financeiro dela para fazer essa obra assistencial. Então não tenhamos dúvida alguma, a Ellen White deu um conselho num contexto específico e ela nunca foi racista. E se um crítico, depois dessas evidências, continuar sendo crítico, aí é porque ele tem má fé mesmo. E aí devemos ignorar o que ele diz na esperança de que Deus ilumine a consciência deturpada dele para que ele compreenda a mensagem do Evangelho e especialmente para que ele leia os escritos de Ellen White com olhos corretos e não com os olhos do preconceito.